A palavra do Senhor está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 19. Até que importa que haja heresias no meio de vós, para que os sensatos se manifestem. Como que nós vamos nos manifestar perante as heresias? Calados? Seja bem-vindo ao Cristão Não Mente. Você está com Marta Pinto e nós temos um vídeo bomba para si. Muito obrigada pela sua audiência. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite ou boa madrugada, independentemente do fuso horário ou do dia da semana. Seja muito bem-vindo. Deixe o seu like, por favor, compartilhe, verifique a sua inscrição e deixe também o seu comentário para saber o que é que você acha deste tipo de vídeos que nós vamos mostrar aqui. E claro que nós vamos falar aqui sobre alguém que vocês já conhecem e provavelmente não tanto, porque este é um canal novo, mas existe aí uma pastora profeta, ou profetiza neste caso. A pastora Regiane Maciel fez um short onde ela diz aqui umas coisas bem pesadas e eu quero reagir a isso. Porquê? Porque existem coisas que são ditas na internet que assustam muitas pessoas. E o objetivo deste vídeo é tão somente mostrar à luz da palavra de Deus aquilo que é bereano, mostrar a verdade com base bíblica. Se não está na Bíblia, não acredite. E mesmo que esteja na Bíblia, tente ver o contexto daquilo que está a ser dito, porque não necessariamente as coisas têm que ser assim. O diabo conhece a Bíblia e o diabo deturpou a Bíblia quando foi tentar Jesus. Por isso é que eu comecei este vídeo já com este versículo. Até que importa que haja heresias no meio de vós para que os sensatos se manifestem. Quando eu faço um react ou quando eu vou reagir a uma profecia que não se cumpriu, eu tenho o direito de me manifestar e isso é algo que é um princípio que a palavra de Deus nos orienta. Até que importa que haja heresias no meio de vós para que é necessário, para que nós nos venhamos a manifestar e para que muitas pessoas abram os seus olhos. Pastora Regiane Maciel, vamos ouvir o que ela falou aqui e vamos reagir, tá bom? Ela falou aqui umas coisas graves e é por isso que eu venho trazer este vídeo para o canal. Irmãos, boa tarde. Eu boa tarde. sentei aqui para conversar com vocês. Por esses dias, tentaram me calar. E eu desci na oração. Eu escutei a voz de Deus falar comigo muito forte. Porque eu sou uma pessoa que quando eu quero ouvir a voz de Deus, eu desço na madrugada. Eu falo com Ele, faço campanhas, Ela começa a dizer aqui no início que por estes dias tentaram me calar. O que ela quer dizer aqui é que a pastora Regiane Maciel, ela conta tudo o que ela sonha, ela considera tudo o que ela sonha como revelação divina. E isso é antibíblico, isso não é verdade. Ok? Não é verdade. Então, isso, estando constatado, nós podemos julgar. Porque a Bíblia diz que nós podemos julgar segundo a reta justiça. Coisas, profecias que ela lançou, como por exemplo no Carnaval, aí no Brasil, no Rio de Janeiro, iria ter assim um lockdown outra vez, ou seja, ia fechar tudo, ia ser pior que o Covid. Cadê o que é que aconteceu no Rio de Janeiro pela época do Carnaval? Não se cumpriu. Então nós temos o direito de nos manifestar perante uma heresia, para que as pessoas abram os olhos. O próprio Jesus, ele se manifestou perante os fariseus, chamando eles de hipócritas, raças de víboras, coisa pesada. Então se Jesus falou isso, por que a maioria das pessoas, quando a gente diz hipócritas, raça de víboras, porque isso não se cumpriu, por que as pessoas consideram isso uma perseguição? Isso é calar alguém? Não, isso é reagir a uma coisa que verdadeiramente não se cumpriu. Não se cumprindo, nós temos o direito sim de trazer à tona e mostrar para as outras pessoas e não caírem neste tipo de conteúdos. Propósito. E quando Deus me dá uma visão muito forte, eu adoeço. A gente adoece, porque a gente é de carne. E Deus falando comigo, muito forte, que não era para mim me calar. Porque quando nós ouvimos e obedecemos a voz do homem, a gente paga um alto preço.
um alto preço. E eu sentei aqui para gravar esse vídeo com vocês, porque o Senhor quer que a igreja seja unida. As igrejas que estão desunidas vai descer a sepultura. Escute o que eu estou lhe dizendo aqui neste vídeo. Assim o Senhor me mandou falar aqui neste momento. As igrejas que estão desunidas, as igrejas que maquinam o mal contra os seus irmãos, as igrejas que estão matando o ministério dos irmãos. A pastora Regiane Maciel, ela está a falar dela. Ela não está a falar de uma questão coletiva. Ela está a falar daquilo que ela está a sentir na pele dela. Porque ela tem sido ultimamente atacada, entre aspas. Ela tem sido chamada à responsabilidade daquilo que ela falou. Isto aqui não é um ataque. Peço desculpa, mas eu quero corrigir aqui. Ela tem sido alguém, uma ferramenta que muitos youtubers estão a usar para chamar à responsabilidade aquilo que ela tem decretado com a sua boca. E dizendo assim diz o Senhor. E este tipo de ameaças, muitas pessoas, não conhecendo a palavra de Deus, vão acreditar e vão ficar em pânico. Isso é para intimidar os youtubers que estão a fazer vídeos de reacts, nomeadamente eu e outros colegas que fazem há mais tempo, vídeos para chamar, fiquem calados porque eu não tenho medo, nós não temos medo. Aqui o que é feito é com ordem, com respeito, e Deus usou uma mula para falar com balão, Deus usa pessoas também para falar. E às vezes Deus fala connosco da forma que Ele quiser. Agora, nós estamos a falar aqui, pastora Regiane, de coisas que foi realmente, a pastora decretou, a pastora falou e não se cumpriram. A pastora Regiane falou que o Papa iria ser de Roma e nós acabámos por descobrir e perceber que afinal não foi bem assim. O Papa veio lá do outro lado, foi dos Estados Unidos e era completamente diferente da pessoa a nível físico que a pessoa que a senhora relatou. Então, essas coisas precisam ser ditas, porque o que é dito em público também deve ser analisado em público. O que é que adianta eu estar aí para os bastidores, falar com a pastora Regiane Maciel e chamar a atenção? Ela bloquearia-me na hora, com certeza. Esse é um julgamento que não me cabe a mim fazer, porque eu não posso, eu não sei, ela não reagiu a nada, eu não tenho nada que prova. Agora, quando está constatado, eu estou a fazer uma coisa debaixo do padrão da palavra de Deus e ponto final. E ninguém vai descer à sepultura por causa disso. Esse tipo de ameaças não intimidam ninguém que queira abrir a palavra de Deus e mostrar para os seus seguidores e muitos outros que estão habituados a esse tipo de conteúdo e deixam-se influenciar. E quem sabe até se assustar. Já tivemos aqui profecias, não da pastora Regiane Maciel, mas também ela só profetiza desgraça, só profetiza coisas caóticas, só profetiza tsunamis, é chuva a toda a hora, enfim, um leque de coisas que até são óbvias, que eu vou ao ChatGPT, eu vou vou à internet e eu consigo visualizar o que vai acontecer daqui a um mês. Então, profetizar o óbvio do óbvio não é profecia. E nós temos o livre-arbítrio de estar aqui e mostrar, justamente quando a pastora Regiane fala que Deus vai, as igrejas desunidas vão descer à sepultura. Minha irmã, existe a diferença entre o joio e o trigo. Os anjos irão fazer esse trabalho. O joio e o trigo têm que ser dividido. Agora, o problema é a forma como a senhora reage e continua a fazer da mesma forma. Não há uma mudança da sua parte de dentro para fora. É óbvio, quando continua, então nós também vamos continuar a fazer os reacts. Isso é óbvio. Da mesma forma que se eu estiver aqui a fazer alguma coisa, eu não tenho a capacidade de examinar. Não, espera aí. Já é o canal X a falar. São tantos canais a falar a mesma coisa, alguma coisa está errada. Já parou para pensar nisso? Porque a igreja não é o templo. A igreja é eu e você. As igrejas que estão fazendo discórdia vai descer a sepultura. E eu não tenho... O que é que a irmã considera discórdia? Existe o espírito da discórdia, de facto.
Mas reagir a uma coisa que está constatada que não se cumpriu e a senhora usou a boca de Deus. Eu vou mostrar quem é que está sujeito a descer à sepultura. Com base bíblica. Sem dizer assim, diz o Senhor. Vamos abrir aqui a Bíblia e vamos ler aqui um texto que eu li recentemente para a pastora Valdirene. E atenção, não sou eu que estou a falar, é a Bíblia. Nós aqui somos bereanos, tá? Nós aqui somos bereanos. Nós, não está na Bíblia, não acredite. Fique com a Bíblia. Deuteronômio 18, 20, 22 está escrito assim, pastora Regiane. Liga as antenas e ouça aquilo que eu tenho para dizer em nome de Jesus, para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Em nome de Jesus, porque é muito sério. As pessoas acham que podem vir para a internet, usar o nome de Deus, sendo que a palavra do Senhor, os 10 mandamentos, está lá escrito. Não devemos usar o nome de Deus em vão. E a Senhora está a ferir um princípio dos 10 mandamentos que não foram abolidos, que estão na Arca da Aliança. A Senhora usa o nome de Deus de todas as formas e coisas que a Senhora sabe que não se cumpriram e não se retrata na plataforma. Então a Senhora acha que vai fazer um vídeo intimidando os youtubers. Acha que as pessoas vão ficar com medo? Não, vamos reagir também. Vamos reagir porque é necessário. As pessoas têm que parar com isso. Nós temos que ser responsáveis pelo aquilo que nós falamos da nossa boca. Nós temos que ter... Eu já ouvi esta senhora a dizer, e foi justamente por causa da questão do Papa, porque ela depois veio distorcer tudo, porque as pessoas, se errarem uma profecia, vai reclamar com Deus. Olha o nível. Vai reclamar com Deus. Eu falei aquilo que Deus mandou falar. Se não foi, a reclamar com Deus. Só falta isso. Olha o nível. Nem era para estar a fazer esse tipo de vídeos aqui. Mas dizer que intimidar os colegas e dizer que vamos descer à sepultura porque nós confrontamos o seu ministério, nós confrontamos as suas palavras, sendo elas com peso, quando você diz assim, diz o Senhor, sinto muito. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio 18, 20, 22, olhe o que está escrito e não são as minhas palavras. Mas atenção, Deuteronômio 18, 20, 22. Mas o profeta que ousar falar em meu nome, alguma coisa que não ordenei, olha aqui, pastora Regiane, mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem, mas como nós saberemos se uma mensagem vem do Senhor ou não? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer e não se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Entendeu, pastora Regiane? Essa é a palavra para a sua vida nos dias de hoje. Enquanto a Senhora diz que muitos de nós vamos descer à sepultura, porque estamos neste momento a fazer um react, estamos a fazer algo que a Bíblia nos orienta lá em 1 Coríntios 11, 19 e tem mais versículos. É que estas pessoas, elas falam tudo menos de versículos bíblicos. Ela falou que vai falar aqui um versículo bíblico, vai cair por terra. Tenho medo de entregar isso aqui. Vai descer a sepultura. Está repreendido em nome de Jesus. Se vocês soubessem o quão temor eu tenho a Deus, não brincaria com o meu ministério. Não brincaria com o meu ministério. A senhora está no engano. A senhora está no engano. A senhora precisa de se autoexaminar. A senhora está aí para um caminho perigoso. A senhora queira pregar a palavra, queira profetizar, profetize, mas não profetize coisas que não se vêm cumprir depois. A senhora está a brincar com o nome de Deus. A senhora está a usar o nome de Deus para lançar coisas que não se cumpriram. A senhora tem que ser responsável pelo aquilo que sai da sua boca. A senhora tem que ser responsável perante as coisas de Deus e a senhora não está a ser responsável. Quantos e quantos profetas aqui, profetizas, já lançaram profecias e não vieram se retratar na internet? Vêm sempre deturpar. As pessoas querem deturpar
Mas isso não vai acontecer comigo. Isso não vai acontecer comigo. Ninguém vai deturpar nada aqui. Porque o conhecimento que eu tenho é o suficiente para nós, para eu saber o que vem de Deus, o que não, ter discernimento espiritual. Isso aqui não assusta. Descer à sepultura, aquilo que está escrito em o nome é muito claro. Para quem profetiza o nome, você acha que usar o nome de Deus em vão, dizer que Deus mandou dizer algo através de uma rede social e não se cumprir, você acha que não vai ser punida por causa disso? Está muito enganada. Está muito enganada. Isso é muito sério, queridos. Eu falei, pai, eu vou parar. Eu não vou mais entregar. Eu não vou mais falar nada. Papai disse, ai de ti, que se calar. Porque tu não te manda. Quando nós aceitamos a Cristo e vivemos uma vida de santidade, porque santidade é obediência. Santidade não é frisar de cabelo, santidade não é vestes. As vestes ajudam porque é testemunho. E o Senhor falava muito forte comigo. Vou eu descer muitos à sepultura. Por conta da discórdia. Por conta de maquinário mal contra os irmãos. Amaldiçoarei os que amaldiçoarem os meus. Irmão, isso aqui é muito forte. Porque em Deuteronômio 28 a palavra de Deus diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os... Sabe, né? Ela citou Deuteronômio 28, mas não foi lá ler aquilo que era para ela. Não é Deuteronômio 28, tá? Não é nessa versão aí. Essa versão é outra coisa. Está-se a falar de outra coisa. Aqui não tem... Você está a citar aqui: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Está em Gênesis 12:3, está em Números 24:9, também tem aqui, também fala assim sucessivamente. Porém, eu quero deixar aqui bem claro uma coisa. Qual é o contexto desse versículo? Qual é o contexto? O contexto é uma promessa de proteção e bênção para Abraão, indicando que aqueles que o tratassem com hostilidade seriam julgados por Deus, enquanto os que o apoiam seriam abençoados. Vamos lá, como que eu posso apoiar uma coisa que está errada? Como que eu posso apoiar algo? Como que eu posso ser conivente com uma coisa que não se cumpriu, com uma profecia que não se cumpriu? É impossível. Está vendo como as coisas estão descontextualizadas? Está vendo quando o povo perece por falta de conhecimento? Pois é. É uma promessa divina a Abraão, ela tem proteção e tem a consequência, tem um significado. O contexto bíblico é uma frase encontrada justamente em Gênesis 12:3, no capítulo onde Deus instrui Abraão a deixar a sua terra e ir para a terra em que ele mostraria. A senhora está a tirar um versículo fora do contexto para justificar que quem se virar contra o seu ministério, quem for contra o seu... Aqui ninguém está contra o seu ministério. Nós estamos pura e simplesmente a reagir às suas falas perante uma plataforma pública como o YouTube e citando o nome de Deus em vão, lançando profecias que não se cumprem, e nós temos que ficar calados. É isso? Não pode. Isso está descontextualizado, cai por terra. E tem mais aqui. Uma coisa que eu acho que é muito importante nós entendermos. Nós precisamos ter muito cuidado com o orgulho e com a arrogância. Porque aqui está escrito, em Provérbios 29:23, que o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios 16:18 também diz: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Então, pastora Regiane Maciel, vamos dar aqui, recapitulando, ninguém deixará a sepultura por reagir àquilo que a senhora está a dizer, por fazer um react sobre algo que não se cumpriu, analisar uma profecia, reter o que é bom. Isso é bíblico, isso é Bíblia. Não se esqueça, queridos telespectadores, cristão não mente. Não está na Bíblia, não acredito. Vou ficar por aqui. Deixe-me aqui nos comentários o que é que você achou das falas da pastora Regiane Maciel. Foram muito graves, por sinal, na minha opinião, e que querem intimidar pessoas que não... para pararem, basicamente reagir a vídeos, para
para que ela tenha liberdade de falar o que ela quer. Ela vai ter sempre liberdade de falar o que ela quer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas de tudo aquilo que eu faço eu tenho uma consequência. Então seria melhor que no meio de tanta contenda, não é? De situações aí, divisão, tem que haver divisão mesmo. Tem que haver divisão entre o joio e o trigo. Isso é bíblico. Deus não veio trazer paz, Deus veio trazer espada, pastora Regiane. Jesus não veio trazer paz, veio trazer espada. A palavra de Deus em todo momento é confronto. Existem dois deuses. É o Deus verdadeiro e o eu Deus, com o qual a senhora quer ficar. Eu vou ficar por aqui, Deus abençoe e até ao próximo Cristãomente. Até lá.